Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Alicia e este é mais um vídeo do Maria Futeboleira e hoje eu venho voltando com o canal com esse cenário maravilhoso, super diferente e com um assunto de um clube meu do coração, então doeu muito essa semana, foi muito difícil. Por um tempo eu estive um pouco pessimista em relação com o que estava acontecendo, mas agora, nessa sexta-feira, sábado e etc., eu já estou mais tranquila. Como vocês puderam ver, segunda-feira o Frank Lampard foi demitido do Chelsea depois de vencer o Luton Town pela FA Cup, mas vinha de resultados muito difíceis aí pelo Chelsea, alguns desentendimentos com alguns atletas, então acabou que tornou-se uma situação muito inevitável essa demissão dele. Por mais que os torcedores não estivessem esperando, a gente sabe que o Frank Lampard é um ídolo do clube, mas a gente sabia que era algo que tinha que acontecer de uma forma ou de outra. A questão é se era para ter demitido agora ou não. A gente está na 20ª rodada aí da Premier League, né? Vamos para a 21ª e não sei até que ponto que essa demissão pode ser boa ou não. Na segunda-feira o Frank Lampard foi demitido. Na terça-feira, o Tuchel foi anunciado, participou do treino da terça-feira e na quarta-feira participou da partida contra o Wolverhampton, que foi um empate de 0-0, mas foi melhor do que uma derrota. Então, vamos aí por partes. Vou falar primeiro sobre o Frank Lampard, depois vou falar sobre o Tuchel. A gente começa então primeiro falando do Frank Lampard, né? Que ficou 2 anos no Chelsea, tinha um contrato de 3 anos, tinha um planejamento para ficar 3 anos, mas ficou apenas 2. Lembrando que é o segundo trabalho dele como treinador. O primeiro foi pelo Derby County, onde ele teve 26 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, né, em 57 jogos. Quase subiu para a Premier League, caiu na última fase dos playoffs para o Fulham, né? A gente viu o Chelsea com uma punição que tinha que ficar 2 janelas sem poder contratar, tinha que usar o que tinha no elenco e na base. Então, levando em conta a situação dessa reputação estar ruim em relação à diretoria do Chelsea, por tudo que aconteceu, eles decidiram chamar o Frank Lampard também por isso. Logo quando foi anunciado o Frank Lampard, eu já achei que era realmente muito cedo, principalmente pela minha experiência própria com o Rogério Ceni. O Frank Lampard chegou, muita gente animado, essa identificação com o clube é muito importante, mas a gente não tinha muita ideia do que seriam os próximos anos, os próximos jogos com o Frank Lampard. A gente tem uma estatística total aí do treinador com 44 vitórias, 15 empates e 25 derrotas em 84 jogos. Perdeu a final da FA Cup da temporada passada para o Arsenal. Então, isso tudo também acaba contando em todo o processo da saída do Frank Lampard e a chegada do Tuchel. E aí a gente se pergunta, o que deu errado com o Frank Lampard? A gente vê essa questão da montagem do time, né? A gente viu que o que deu certo, uma temporada que não poderiam contratar, não poderia haver contratações, e ele aproveitou muito bem os meninos da base e, de certa forma, revelou esses jogadores de uma forma mais visível, assim. O Mason Mount tinha ido bem no Derby County, o Tammy Abraham tinha ido bem no seu empréstimo, mas quando eles realmente foram para o Chelsea ali, ajudaram muito. Várias vitórias foram graças ao Mason Mount e o Tammy Abraham. E se existiu a chegada ao G4 da Premier League na última temporada, foi por causa deles. Além desses dois, que foram quem, na maior parte, ajudou e decidiu as partidas pelo Chelsea, a gente viu no final o Pulisic e o Giroud. Então, o Pulisic, que já tinha sido contratado antes dessa punição, só que ele só conseguiria chegar depois de um certo tempo. Então, quando chegou, sofreu lesões, mas depois voltou bem. Só que essa questão de depois de não ter podido contratar e agora voltou e fez todas essas contratações de peso, né? O Havertz, que foi caríssimo, o Timo Werner, que também não custou pouco. Então a gente vê um gasto muito grande. Só nessa temporada foi um gasto de 200 milhões de libras. O Frank Lampard, que também queria os seus. Ele tinha algumas preferências, ele queria o Declan Rice,
do West Ham, que já foi jogador do Chelsea e foi dispensado. Ele queria o Sancho, assim como todo mundo queria o Sancho, o Manchester United, Tottenham, Manchester City, todo mundo queria o Sancho, além do Ben White e o Tarkowski. E tudo indica que essas exigências do Frank Lampard, principalmente pelo Declan Rice, que foi um jogador que foi simplesmente dispensado, foi de graça para o West Ham depois das categorias de base, isso ajudou muito que essa relação entre ele e a Marina se desgastasse. Além disso, alguns boatos sobre chegadas aí do Ralf Rangnick e do Julian Nagelsmann durante a permanência do Frank Lampard na equipe. Isso deixa uma situação de vestiário bem complicada. E além disso, a gente tem os jogadores que o pessoal falou sobre quarteto, que depois da chegada do Frank Lampard foram mais para o banco, ficaram mais tempo no banco de reservas. São eles, o Jorginho, o Marcos Alonso, o próprio Kepa, né? Mas o Kepa a gente sabe que tem completamente razão, porque os erros que ele tomou, os erros que ele cometeu foram coisas bem gritantes, né? E o Rudiger, né? Que perdeu espaço pro Zuma, né? A chegada do Thiago Silva também, que veio de graça. A chegada do Tio, que eu não tinha falado antes, a utilização dele como lateral esquerdo. Então foram situações que esses jogadores chegaram a ser cotados também em outros times, mas acabou que nada aconteceu e o Frank Lampard continuou usando pouco esses jogadores. Teve a questão do jogo do Leicester, que foi realmente a gota d'água para tudo que aconteceu. A gente tem que lembrar que o Lampard ele chegou a ter 17 jogos de invencibilidade antes dessa série de derrotas e empates, né? Partida contra o Everton, que perdeu aí de 1-0. Aí depois perdeu pro Wolverhampton, perdeu pro Arsenal, perdeu pro Manchester City, perdeu pro Leicester. E isso acaba realmente desgastando, né? São jogos importantes que o Chelsea não poderia perder contra times importantes que estão ali no topo da tabela. E por último, essa questão da reclamação aí por falta de instrução tática, essa questão de não ter um elenco muito definido. Tinha dia que o Werner jogava na ponta, o pessoal reclamava, aí saiu o Timo Werner, entrava o Giroud, entrava o Tammy Abraham, não tinha um time completamente aí titular. A gente tinha praticamente aí o Mason Mount, que jogou quase todas as partidas, o Mendy, que também jogou quase todas as partidas, Thiago Silva quando podia, mas ali do meio pra frente a gente tinha muitas incógnitas sobre essa montagem de time e sobre as justificativas de por que o time tá jogando naquela posição, porque o time tá jogando daquele jeito. Foi uma performance muito ruim, porque a gente vê que o Frank Lampard conseguiu ser pior do que vários técnicos que foram horríveis no Chelsea, como Villas-Boas, Filipão, o próprio Sarri. E era algo que eu tinha muito medo que acontecesse com ele, porque a gente sabe como que o Chelsea, a era Abramovich do Chelsea, é uma era que não tem paciência e nem dá tempo para os seus treinadores mostrarem resultado. A gente vê isso com, por exemplo, o Ancelotti, que eu acho que é um dos mais gritantes, um dos mais absurdos, porque ele tinha vencido uma Premier League no ano anterior e ele foi dispensado do clube como se nada tivesse acontecido. E assim, é animador a gente ver a gratidão que tiveram com o Frank Lampard nessa despedida. Falaram tudo, agradeceram o esforço, desejaram tudo de melhor para o futuro e deixaram as portas abertas do Stamford Bridge para um possível retorno depois. Ele tem que adquirir experiência em outros times. Para mim, ele tinha que ter continuado no Derby County. Agora o Rooney que tá lá, né? Então, acho que não é possível. Mas acho que ele tinha que buscar um outro time, ter essa maior experiência. Fazer como o Steven Gerrard, que foi pro Rangers e tá lá no Rangers até hoje, fazendo um ótimo trabalho. O Rooney começou agora no Derby County, não começou tão bem. Vamos ver como é que vai ser aí nas próximas partidas. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, a gente não pode falar que só teve coisa ruim. Ele deu muito espaço para os jogadores jovens, foram 12.545 minutos para menores de 21 anos, Mason Mount com 4.222 minutos, o Rich James com 2.686, então eu achei muito legal essa estada dele lá,
Acho que ajudou muito esses jovens a realmente ter forças. E é aquilo, eu acho que tiveram paciência até demais com ele, levando em conta essa questão de tempo. Outros treinadores fizeram muito menos do que ele, fizeram muito mais pontos e foram dispensados muito cedo. Então, realmente mostra esse carinho que tem com o Frank Lampard e essa importância dos jovens, que é muito legal. O primeiro gol da Premier League na era do Lampard foi do Mason Mount e o último foi dele. E o primeiro hat-trick foi do Tammy Abraham e o último foi dele. E o Mason Mount ainda teve essa oportunidade de jogar uma partida como capitão com o comando do Frank Lampard, e isso foi lindo demais. Eu sempre falo que o Mason Mount é filho do Lampard. E assim, eu sei que os jovens com certeza devem ter sofrido bastante nessa saída. O Frank Lampard não foi permitido ir lá no treino que o Tuchel foi, né, da terça-feira, despedir dos meninos. Achei isso um pouco chato, mas a gente entende o clube, né, tudo que acontece. Eu achava que poderia ter esperado, porque essa questão de adaptação para um novo treinador, a gente sabe que é muito difícil o Chelsea conseguir chegar na briga para vencer a Premier League, mas tem outras competições, tem a Copa da Inglaterra, tem a Champions, que eu também acho muito difícil, com a questão do Atlético de Madrid, do Simeone, que é um time muito compacto, muito certinho. O Simeone tá lá tem mais de 10 anos. Eu gosto muito dessa continuidade, eu acho que é muito importante essa continuidade de um técnico. Mas não rolou, então é vida que segue, né? Com essa saída, e demorou para anunciar o Tuchel, eles foram 3 os cotados, né? O Tuchel, o Ralf Rangnick, que treinou vários times, treinou o Stuttgart, o Schalke, o Hoffenheim, todos os Red Bulls, e agora ele é diretor esportivo dos clubes Red Bull. Seria muito difícil ele sair, ele só sairia se ele realmente fosse burro, porque é um emprego muito mais certo, muito mais seguro do que como treinador de futebol, ainda mais um treinador de futebol do Chelsea, que a gente sabe como isso tudo é. Além do Julian Nagelsmann, que é o atual do RB Leipzig, mas o RB Leipzig não aceitou negociar ele com ninguém. Mas quem acabou sendo o contratado foi o Thomas Tuchel. A gente tem muita coisa para falar do Thomas Tuchel, porque ele assinou um contrato de 2 anos e meio. A gente pensa nessa cultura resultadista do Chelsea. A gente pensa que já passaram 13 técnicos no Chelsea desde 2002. A gente até fala que o Chelsea é um time brasileiro, de tanto que roda realmente os técnicos. Isso não acontece geralmente na Europa. Quando ele foi anunciado, eu tava com um pensamento muito ruim, principalmente pensando no PSG e pensando, tá, ele foi bem no Paris Saint-Germain, mas a Liga Francesa é muito diferente da Liga Inglesa, então eu fiquei preocupada por causa disso. Mas depois que eu li um pouco, vi um pouco sobre o estilo de jogo do Tuchel, eu fiquei um pouco mais otimista em relação à situação. Então a gente vê essa similaridade dele com o Klopp, com o Pep Guardiola, no estilo de pensar. A gente vê essa questão do jogo posicional e do Gegenpressing, que é o counter pressing alemão, que é essa pressão após perder a bola. O que seria isso? Uma pressão no adversário, combatendo o contra-ataque, né, do adversário, e a busca do contra-ataque, pegar com eles para chegar na defesa do adversário. Tem uma característica muito forte em relação à linha de frente, o trio de ataque, ter essa velocidade, assim como é no time do Klopp, essa questão do Salah, Firmino e Mané. Isso pode cair como uma luva aí no time do Chelsea devido à qualidade de jogadores ali da linha de frente que o Clube Blue tem. É um estilo de jogo que busca forçar o erro da defesa, a fraqueza, né? Essa marcação alta para realmente conseguir pegar a bola, chegar bem, utilizar os laterais como alas, utilizar 2 ou 3 zagueiros dependendo da situação, esse controle de espaço. E algo interessante que o Jürgen Klopp fala sobre ser um jogo heavy metal, um estilo de jogo heavy metal, enquanto os outros times da Inglaterra jogam ao som de música clássica. Então, depois que eu li um pouco,
eu fiquei bem interessada em relação a isso, e principalmente por essa flexibilidade tática. Se antes todo mundo reclamava que o Frank Lampard não tinha identidade e que o time não tinha uma instrução tática, a gente sabe que isso não vai acontecer com o Tuchel. Principalmente porque é o que ele preza, é o que a escola alemã preza. E tem uma coisa muito interessante também, que ele faz treino, ele manda os jogadores dele treinar com bolas de tênis na mão, para eles não fazerem falta nos jogadores, né? Não tentarem usar a mão ali, e também sem os escanteios, facilitando a maior construção da jogada ali, do início até o final, até a meta. Então a gente vê muitas possibilidades em relação a isso. Interessante, ele já treinou o Pulisic no Borussia Dortmund e o Thiago Silva no Paris Saint-Germain, então tem uma identidade aí com eles, tem identidade com o Rudiger, o Havertz e o Timo Werner por serem alemães, e no caso o Rudiger foi um jogador que ele queria no PSG quando ele estava lá, então é um jogador que ele já almejava trabalhar com, né? Na última coletiva, ele falou muito bem do Mason Mount e do Billy Gilmour, essa questão de, no caso do Mason Mount, de se portar, de se doar 100% ali dentro da partida, e o Billy Gilmour por ser muito estratégico. Eu, na minha particular opinião, eu sempre gostei do Billy Gilmour desde que ele estreou lá na última temporada, que ele fez 3 joguinhos só, mas a gente já vê como que ele tem potencial. Ele só tem 18 anos e ele tem muito ainda pela frente e muito para mostrar aí no Chelsea, caso tenha essa oportunidade, né? Em relação a isso, o Thomas Tuchel, ele pode usar tanto 3 zagueiros como 2 zagueiros, e a gente vê que ele gosta muito de usar os alas com mais velocidade. Então, isso é bom para dar essa dinamicidade, mas também é ruim em relação à defesa. Vamos ver como é que ele vai fazer para deixar essa defesa consistente, e que a gente vê que é um problema que tem se perdurado, esse problema da defesa do Chelsea. Então, vamos ver como é que ele vai pensar nessa questão. Ele pode usar o que é chamado de target man, que é um homem-alvo, que é um homem que as pessoas vão jogar para ele e ele vai jogar para as pessoas. E no caso, até então, a gente pensa que, de uma forma geral, assim, específica, seria um papel do Giroud ou do Tammy Abraham. Timo Werner pode fazer essa função, mas seria ideal ele ser utilizado como ponta. E a gente pensa aí como foi a primeira partida do Chelsea com o Thomas Tuchel, que ele escalou o Mendy, Rudiger, Thiago Silva e Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Callum Hudson-Odoi e Chilwell, Ziyech, Kai Havertz e Giroud na frente. Uma escalação meio diferente, uma escalação que a gente não via no time, no estilo de jogo do Frank Lampard, e foi muito bem. Completou 840 passes, teve 79% da posse de bola e 14 chutes ao gol. Então foram estatísticas muito boas. O Callum Hudson-Odoi, que era alguém que a gente sempre cobrava maior participação, até mesmo com medo, porque ele recebeu várias propostas do Bayern de Munique para ser até o camisa 10 do Bayern e foi recusado. Ele teve 84% de precisão de passe, então foi muito bem. Então a gente viu que foi apenas um treino, mas que já serviu de certa forma para mudar a postura da equipe. E é claro que assusta um pouco essa questão do Mason Mount ter sido do banco, mas ele mesmo explicou que ele tentou colocar os jogadores mais experientes, porque ele pensou que esses jogadores mais novos, principalmente os da base, iriam sentir com essa saída do Frank Lampard. Então eu achei muito inteligente isso dele. E ele mesmo falou que gostou muito do Mason, gostou muito do Billy, então ele vai dar com certeza possibilidades para eles, e a gente vê que ele roda muito time, ele faz muita flexibilização, tem muitos jogos aí pela frente, tem Copa da Inglaterra, tem Premier League, tem Liga dos Campeões, então ele vai brincar aí de uma forma bem legal, e eu espero de coração que a gente consiga ir bem na Champions. Eu tô com muito medo com isso e etc. Um dos problemas em relação ao Tuchel é essa questão de desgaste anterior com diretorias, né? Que ele teve desgaste tanto no Borussia Dortmund como no PSG. E a gente sabe que tanto o Abramovich como a Marina não são pessoas fáceis. Mas vamos ver como é que ele vai se sair. Em relação aos esquemas táticos anteriores,
a gente teve aí no Borussia Dortmund um 4-2-3-1, ou um 2-3-5, ou um 3-2-5, muito utilizando aquilo dos alas, a mudança dos alas para o ataque, formando aí os 5 no ataque, os 3 no meio campo e os 2 zagueiros na defesa. E no Paris Saint-Germain ele fazia o mesmo. Ele mantinha um 2-3-5, mas também escalava um 4-2-2-2, onde os 2 laterais poderiam ir para frente, montando esse 2-3-5. O Neymar, que ficava mais à frente, voltaria para montar o terceiro meio-campo. Por então, eu acho que pode funcionar, principalmente pelos ângulos diagonais que ele monta os times, que ele monta os jogadores, para melhorar aí essa qualidade de passe. Eu acho que tá melhorando, acho que precisa melhorar muito isso, a construção de jogadas do time do Chelsea. Então, em relação a isso, eu tô bem esperançosa. O Paris Saint-Germain, com esse estilo aí do Tuchel, ele teve 74,8% vitórias nos jogos. Pelo Borussia foram 69 vitórias, 20 empates e 18 derrotas. E pelo Paris Saint-Germain foram 96 vitórias, 11 empates e 20 derrotas. E foi vice-campeão da Champions do ano passado, né? Incrivelmente, com um elenco não tão completo como o Chelsea tem. Então, acho que tem um grande potencial de montar um time competitivo para ir para as fases finais da Champions. Conquistou a Taça da França, a Taça da Liga, a Supercopa da França, a Liga Francesa e a Taça da Alemanha pelo Borussia Dortmund. Então é um técnico que é vitorioso também e mostra para que veio, mostra que está animado e que realmente quer correr atrás de títulos e sabe que o Chelsea é um time que vem em busca de resultados e que se ele não conseguir isso, ele vai rapar fora. Então, por enquanto, eu digo que eu estou esperançosa com essa questão. O primeiro jogo foi um empate. Vamos ver como é que vai ser a partida aí. Acho que eu já estive mais pessimista, agora eu estou mais otimista. Apesar de o jogo contra o Wolverhampton não ter sido aquelas coisas, mas já melhorou bastante. E vamos ver como que vai ser na partida do final de semana. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, deixar a sua opinião aqui embaixo sobre essa chegada do Tuchel, essa saída do Frank Lampard. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, para eles verem também, pensarem sobre essa situação. Também participei do podcast do Blues of Stanford, falando sobre esse mesmo assunto, eu vou deixar aqui na descrição. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que eu também falo muita coisa legal por lá. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.